Vamos falar um pouco sobre gestão econômico-financeira. Existe uma dúvida ou uma pergunta muito comum na cabeça dos empresários das micro e pequenas empresas, que é: se eu perguntar para você qual foi o lucro que a sua empresa teve no mês passado, no ano passado, o lucro que realmente a sua empresa vem obtendo atualmente. Para responder essa pergunta, nós começamos lá dos controles financeiros básicos. Quais seriam os controles financeiros? Contas a pagar, contas a receber, movimento do caixa, fluxo de caixa. Contas a pagar, contas a receber, pode ser feito numa planilha de Excel. Existem aqui programas, softwares, que as empresas compram. Pode mudar esse controle. Tipo, a conta, ou a pagar ou a receber. A contas a receber, ela se origina de uma venda, de uma nota fiscal, alguma venda que foi feita a prazo. Eu dei crédito para algum cliente, esse crédito, essa nota fiscal, essa venda, me originou um controle que é contas a receber. E contas a pagar, da mesma forma, eu fiz uma compra, comprei alguma coisa de um fornecedor, esse fornecedor me deu um prazo para pagamento, dividiu em 1, 2, 3, em N vezes, e gerou um contas a pagar. Controle de contas a pagar, contas a receber. Quando eu efetivamente recebo ou efetivamente pago essa conta, eu tenho um outro controle que é o meu movimento do caixa. O movimento do caixa é aquele momento onde eu recebo ou pago determinada conta, determinado fornecedor, determinado cliente. Esse movimento do caixa ele pode ser o tradicional, movimento onde eu vou durante um dia, durante um período, registrando as minhas contas pagas ou as minhas contas recebidas. E quando eu começo a agrupar, a fazer grupos de contas, eu consigo fazer o meu caixa gerencial. Normalmente eu já trabalho com plano de contas. O plano de contas ele vai me direcionar cada gasto ou cada recebimento para um grupo de contas que vai facilitar o meu gerenciamento desses pagamentos, desses recebimentos na próxima ferramenta que nós vamos ver daqui a pouco. E eu tenho também o fluxo de caixa. O fluxo de caixa, diferença entre movimento do caixa e fluxo de caixa é: fluxo de caixa são as contas à frente, aquilo que eu tenho a pagar, aquilo que eu tenho a receber. Posso fazer o fluxo de caixa para 30 dias, 60 dias, 6 meses, um ano. Normalmente um bom fluxo de caixa, aquele que eu consigo projetar as minhas receitas e as minhas despesas para um período de 12 meses. Consigo fazer um bom fluxo de caixa. Com esses controles financeiros, eu consigo apurar um resultado no final do mês, no final do período, normalmente mês. Eu chego lá no final do mês e vou fazer o que nós chamamos de DRE, demonstrativo de resultados do exercício. Nesse demonstrativo de resultados, eu pego o que entrou, menos o que saiu e acho o resultado. Receitas ou faturamento, menos custos variáveis, margem de contribuição. Margem de contribuição menos custos fixos, eu acho o resultado. Quando as minhas receitas são maiores que as minhas despesas, eu tenho um resultado positivo que é lucro. E quando o meu faturamento, a minha receita, for menor do que os meus custos e as minhas despesas, eu tenho um prejuízo. Lembrando que faturamento, eu acho o faturamento fazendo a quantidade vendida vezes o preço de venda, quantidade vezes preço de venda é igual a receita total ou faturamento total. Todos os produtos que eu vendi naquele mês, naquele período que eu estou fazendo a DRE, pego todos esses produtos, item por item, e multiplico a quantidade vendida pelo preço de venda, somo todas essas receitas individuais, por produto ou por serviço, eu acho o meu faturamento total ou receita total. Na receita total, faturamento total, eu tiro os custos variáveis para encontrar a margem de contribuição. Então, margem de contribuição nada mais é do que receita menos custo variável. Lembrando que custos variáveis são aqueles que variam proporcionalmente ao volume de produção ou vendas da empresa. Exemplos de custos variáveis: custo da mercadoria vendida, e aqui é importante ao fazer a DRE, ao colocar nos custos variáveis, uma confusão muito comum de se colocar lá na DRE o valor que eu paguei aos meus fornecedores, que é diferente
do custo variável, custo da mercadoria vendida. Quando eu tenho a conta lá no meu contas a pagar, fornecedores, e aquilo que eu comprei do meu fornecedor. E aqui no CMV, custo da mercadoria vendida, eu vou usar única e exclusivamente os valores das mercadorias que eu vendi lá na minha empresa. A diferença é o estoque. Eu comprei, não vendi, provavelmente esse material está no estoque. Então a diferença do valor, contas pagas, fornecedor para custo variável, custo da mercadoria vendida, está exatamente no estoque. Aquilo que eu não vendi ainda está no estoque. Se eu considero na DRE como custo variável o valor que eu paguei ao meu fornecedor, que é diferente do custo da mercadoria vendida, eu vou ter um custo muito mais alto que vai me gerar um resultado, não resultado econômico, mas resultado financeiro. A nossa DRE ela deve ser feita por competência e não por caixa. Por isso eu vou usar aqui o valor do custo da mercadoria vendida e não o custo da mercadoria comprada. Esse é um exemplo de custo variável. Temos também impostos e contribuições, impostos sobre as vendas, CM, IPI, ISS, são impostos que eu pago sobre o valor faturado na minha empresa. Comissões sobre as vendas, né? Eu tenho lá um vendedor, uma equipe de vendas, eu gasto X reais, ou eu pago para eles um valor percentual sobre as minhas vendas. E lembrando também que a mão de obra direta, mais encargos, é também um custo fixo. Quando eu tiro quando eu tiro os custos variáveis do faturamento, eu encontro ali a margem de contribuição. Margem de contribuição, preço de venda, faturamento ou receita, menos custos variáveis. A gente acha que aqui já é o lucro, e não, aqui é margem de contribuição. Quanto esses produtos ou esses serviços vão contribuir para pagar o meu custo fixo. E a partir daí, sim, gerar lucro. Custos fixos são alguns exemplos de custos fixos. Mão de obra com encargos. Lembrando que a mão de obra, existe um grande valor de encargo. O que nós consideramos encargos? Férias, 13º, um terço sobre as férias, INSS, FGTS, aviso prévio, multa de 50% sobre o saldo do fundo de garantia, que é a multa da rescisão, seguro de acidente de trabalho, SENAI, SESC, SENAC, SESI, INCRA e SEBRAE. Tudo isso nós pagamos sobre o valor da folha de pagamento. Então, um funcionário que me custa lá na minha empresa, enquanto eu optante pelo Simples, que é que o Simples Nacional fez com que grande parte desses encargos ficassem embutidos naquele valor do percentual do Simples que eu pago sobre o faturamento, lá no Simples Nacional, na minha pequena empresa, esses encargos giram em torno de 40% a 42%. Então, um funcionário que eu pago, registrei esse funcionário com R$1.000, ele me custa, na verdade, 1.400, 1.420, alguma coisa por aí. Então, cuidado ao fazer a DRE, mais uma vez, por competência e não por caixa, nos custos fixos, quando eu for lançar o valor da mão de obra com encargos. Outros exemplos de custos fixos: água, luz, telefone, aluguel, depreciação. Depreciação é um custo fixo? Sim. O que é depreciação? Depreciação é a desvalorização do ativo. Que está no ativo imobilizado da empresa. Fiz lá o balanço patrimonial, né? Tem lá o balanço patrimonial. O balanço patrimonial tem ativo e passivo. Isso? Então, o ativo tem aqui o ativo circulante, ativo permanente. Tudo que está no permanente imobilizado da empresa é depreciado, perde valor. A depreciação é a perda de valor dos bens que constam no imobilizado da empresa. Então, tudo deprecia. Móveis, equipamentos, utensílios, veículos, instalações. A única coisa que não deprecia no ativo são terrenos. Terrenos não se depreciam. Então, tudo isso também são custos fixos. A depreciação, a Receita Federal tem uma tabela, e nessa tabela ela colocou os valores ou os períodos de depreciação. Por exemplo, veículos, está lá, veículos de depreciação 5 anos. Pega lá o valor do veículo que eu comprei, o meu veículo é de R$50.000. Divido R$50.000 por 5 anos, 50 mil por 5 anos, deu 10 mil por ano, pego esses R$10.000, divido por 12 meses, é o valor que eu vou colocar na minha DRE
mensalmente como custo fixo. Agora custo telefone, aluguel, salário em casa, contador, depreciação. Esse valor também vai afetar diretamente o resultado da DRE, da demonstração do resultado do exercício. Feito isso, aí sim eu consigo, não por caixa, mas por competência, saber o resultado da minha empresa. Apurado o resultado, e vem mais uma dúvida. Bom, esse número, esse resultado, ele está de acordo, é um bom número, esse número atende a minha empresa? Bom, para isso, nós temos os indicadores de resultado. Os principais, lucratividade da atividade simples, prazo de retorno de investimento e ponto de equilíbrio. Lucratividade. Lucratividade é a relação entre o faturamento, o lucro e o faturamento. Então eu tive aqui, apurei aqui o resultado, lucro. Quanto esse lucro é em relação ao meu faturamento? É o grau de esforço da empresa. Implica quanto que a empresa tem de esforço para gerar lucro. É o resultado entre o lucro pelo faturamento. Isso é por setor. Cada setor tem uma lucratividade diferente. Setor de indústria mecânica tem uma lucratividade. Setor de supermercadistas tem uma lucratividade média. Setor de padarias, de farmácia, enfim, cada setor de atividade tem uma lucratividade média. Um outro indicador é a rentabilidade simples. Rentabilidade simples é a relação entre o lucro, o resultado, e o investimento. Quanto eu investi nessa empresa, quanto eu gastei para montar esse negócio, quanto esse negócio está me dando de retorno, de lucro, mês ou ano. A rentabilidade, diferente da lucratividade, a lucratividade eu comparo entre os meus pares. Então, entre os meus pares, eu comparo com a lucratividade média. A rentabilidade, eu vou comparar com o mercado financeiro. Um outro investimento de igual risco, quanto me daria de retorno se eu tivesse aplicado no mercado financeiro, por exemplo? E vou comparar com a rentabilidade que o meu negócio está gerando. Prazo de retorno de investimento, se eu investir, eu preciso recuperar o meu dinheiro. Então eu faço um cálculo, em quanto tempo eu recupero o meu dinheiro. É a relação entre o investimento e o resultado por ano, por mês, período temporal. E um outro indicador importante, interessante, é o ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é o ponto, ou o valor, ou a quantidade de mercadoria vendida, o valor em que as minhas receitas se igualam aos custos. Então eu tenho lá uma fórmula, para calcular o ponto de equilíbrio. Eu vou pegar lá o custo fixo na minha empresa, apuro o custo fixo através da DRE, e o ponto de equilíbrio vai ser custo fixo dividido pela margem de contribuição. Lembrando que margem de contribuição é receita ou faturamento menos o custo variável. Então o ponto de equilíbrio é quando, em que momento eu consigo faturar X mil reais, quando em que momento eu consigo lá que o meu faturamento se iguale aos meus custos. Então, eu tenho uma curva lá na minha empresa, uma curva de vendas. Nessa curva de vendas eu tenho aqui os custos fixos, os custos variáveis e tenho a minha receita. No momento em que o meu faturamento cobrir os custos fixos e os custos variáveis, eu encontrei o meu ponto de equilíbrio. Então, esses são alguns indicadores que fazem com que eu encontre ou me posicione o meu negócio em relação ao mercado, em relação ao que está acontecendo. A pergunta, tem dinheiro no caixa? Tem dinheiro em caixa? Engana muitas vezes. Muitas vezes o empresário tem dinheiro no caixa, mas o resultado dele nem sempre está positivo. Então, daí a importância da DRE. Eu posso ter dinheiro em caixa, o meu caixa está positivo, mas o meu resultado de caixa está negativo. O que significa isso? Isso aqui significa que eu posso ter vendido um patrimônio, eu posso ter não pago ainda alguma conta devida de um certo período, de uma certa competência, e por isso está sobrando dinheiro em caixa, mas o resultado está negativo. Eu posso não ter dinheiro no caixa, mas o resultado está positivo. Meu dinheiro pode estar em investimentos, meu dinheiro pode estar em patrimônio, meu dinheiro pode estar em contas a receber, pode estar em estoque. Não está negativo não, necessariamente no caixa, mas o resultado é positivo.
Agora, se a situação é não tenho dinheiro em caixa e o resultado é negativo, esse quadrante 4 significa que está na hora de repensar o negócio. Para tentar chegar no quadrante 1, onde nós temos a situação ideal, onde eu tenho resultado econômico positivo e saldo de caixa também positivo. Porque com isso eu consigo fechar a estrutura de tripé, a estrutura de administração financeira da empresa, onde eu administro caixa, controles financeiros básicos, administro lucro, resultado econômico e administro patrimônio, que é onde eu tenho o controle dos bens e direitos de toda a empresa. Muito obrigado, espero ter ajudado.